Olá, meu nome é Kézia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETFs de ações brasileiras. E aqui no Brasil, a gente ainda tem pouca variedade, a gente tem poucos ETFs de ações. Atualmente, a gente tem mais ou menos 17 ETFs. E se a gente comparar com o mercado dos Estados Unidos, que tem mais de 2.000 ETFs e crescendo, esse acaba sendo um mercado ainda um pouco pequeno aqui no Brasil. Além disso, a gente tem basicamente duas grandes gestoras aqui no Brasil. A primeira é a do Itaú, que ela gere praticamente metade dos ETFs brasileiros, e a segunda seria a BlackRock Brasil, que é uma gestora americana que também tem fundos aqui no Brasil. Os fundos da iShares, por exemplo, são geridos pela BlackRock. A maioria dos ETFs eles vão seguir um índice. E aqui no Brasil a gente tem grandes índices de mercado, por exemplo, o Ibovespa, que é o índice que mede 85% das empresas negociadas aqui na Bolsa de Valores, a B3. A gente tem o índice Small Caps, que ele vai medir o restante, os 15%, ele vai seguir as outras empresas que são menores, justamente porque essas empresas menores tendem a ter um crescimento maior. Então, a gente tem o Ibovespa, o Small Caps, e também a gente tem o IBRX 50 e o IBRX 100, que são índices que vão medir as 100 e 50 empresas, respectivamente, dentro do Ibovespa. Então, são índices mais específicos. Grande parte dos ETFs brasileiros, eles vão seguir o Ibovespa. Então, a gente tem o famoso BOVA11, que vai seguir o Ibovespa, mas a gente também tem outros ETFs que seguem o mesmo índice. Outros índices que vão seguir também o índice Ibovespa é o BOVV, o BOVB e o XBOV, que são de gestoras diferentes. Se a gente for olhar para o índice Small Caps, ele vai ter também dois ETFs que vão seguir esse mesmo índice, que é o Small 11 e o SMAC 11, que também são de gestoras diferentes. Já os índices IBRX, que são mais específicos, eles vão ter cada um respectivo ETF. Por exemplo, o ETF que segue o IBRX 50 é o PIB11, que foi também o primeiro ETF criado aqui no Brasil em 2004. E curiosidade que também o PIB11 é um dos ETFs que tem a menor taxa de administração na nossa Bolsa de Valores, 0,05, que é bem parecido com as taxas de administração que a gente vê nos Estados Unidos. O IBRX 100, por sua vez, vai ter o ETF BRAX11 seguindo esse índice. Mas, além desses ETFs que seguem o mercado inteiro, a gente também tem ETFs específicos. Por exemplo, existem ETFs que têm o foco em índices de sustentabilidade, ou seja, são aquelas empresas que fazem mais ações sustentáveis nas suas produções, como o ECO11 e o ISUS. E também vão ter índices que vão seguir apenas as empresas que pagam bons dividendos, as boas pagadoras de dividendos, como é o caso do DIVO11 e o BBSD11. Por outro lado, também vão ter ETFs que vão seguir setores específicos. Por exemplo, o ETF que segue o setor de finanças, o setor bancário brasileiro, é o FIND11, ou FIND11. E também vão ter ETFs que vão seguir os setores de materiais, ou seja, as fábricas de papel, as mineradoras e as siderúrgicas. Esse ETF é o MATP11. Então tem uma grande variedade de ETFs diferentes aqui. E quem quer investir lá fora também pode se utilizar de ETFs brasileiros para fazer isso. Existem ETFs que vão seguir o índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É o caso do IVVB11, que também é um ETF bastante conhecido, e o SPXI11. Quando a gente fala de ETF brasileiros, a gente tem duas considerações a fazer. A primeira é que esses ETFs não pagam dividendos, ou seja, todo o dinheiro que eles recebem, eles vão reinvestir em mais ativos que fazem parte do índice. Isso acaba diminuindo um pouco nossa rentabilidade como investidores, como cotistas de ETFs, porque se a gente for vender cotas dos nossos ETFs, a gente vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. Ao passo que aqui no Brasil ainda os dividendos não são taxados. Então tem essa deficiência ainda nos ETFs brasileiros. Outro ponto negativo é as taxas de administração. Elas ainda são bastante caras comparado às taxas do exterior. Vou colocar aqui na tela uma tabela com todas as taxas dos ETFs brasileiros e a gente vai ver que a média dos ETFs é de 0,50% de taxa de administração, com exceção do PIB11, que eu falei mais adiante, que tem 0,05%, então é bem menor.
Porém, essas taxas tendem a diminuir quando tem uma concorrência. O que aconteceu com o BOVA11 recentemente? O BOVA11 tinha uma taxa de 0,54% ao ano. E por causa das concorrências dos outros ETFs que seguem o Ibovespa, em 2019 a gestora acabou baixando essa taxa para 0,30%. O que isso quer dizer? Que a cada R$1.000 que a gente investe em BOVA11, por exemplo, a gente vai pagar R$3 de taxa de administração no ano. Então essa taxa de administração ela vai servir para pagar tanto a gestora quanto todas as despesas fiduciárias com bancos e outras coisas que o ETF precisa fazer. Então, para nós investidores, essa seria a única taxa que a gente vai pagar ao investir nesse fundo, ao investir em ETFs. Fora também o imposto de renda, se caso a gente venda cotas com lucro. Então é isso. Se você tem alguma dúvida sobre ETFs de ações brasileiras, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo. Se você gostou desse vídeo, considere curti-lo e assinar o canal, e até a próxima.